Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Beleza, então. Então vamos para nossa aula de filosofia. O que a gente vai estudar hoje? Então vamos lá. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Pois é, a gente vai estudar essa aula de hoje, é o mito da caverna de Platão. Bastante interessante, dá para a gente refletir muito a respeito dessa questão. Okay? Então vamos lá, Escola Municipal Professor Alberto de Moraes Holanda. Filosofia, Professor Júlio, o mito da caverna. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Então nós, seres humanos, temos a nossa própria consciência daquilo que fazemos, né, e daquilo que vamos fazer. Né? Muitas das vezes a gente tem uma visão do que é certo, é só o que a gente pensa. Na verdade, para a busca do saber, busca do conhecimento, precisamos estar abertos, né, para novos horizontes, novos saberes. Saber que, né, nós precisamos nos relacionarmos socialmente, né, chamadas relações interpessoais, elas são importantíssimas para o nosso aprendizado, né? E a gente aprende graças aos saberes das outras pessoas, né? Que precisamos saber o seguinte, que não somos detentores de todo saber, né? Talvez aquilo que sabemos é pouco para as pessoas que sabem mais que a gente, né? A questão é a questão da vivência, né? Eu já sempre falei para vocês sempre
eu não sou mais inteligente que ninguém. Apenas sou mais velho, vivi mais e estudei mais. Quando vocês tiverem a minha idade ou mais velhos, serão com certeza intelectualmente muito mais desenvolvidos intelectualmente, com certeza. E a busca de saber, ela acontece cotidianamente, todos os dias, a todos os momentos, né? Esse momento que estamos vivendo agora, no momento da pandemia, as pessoas falam, não estou aprendendo nada, está, né? De uma certa forma ou de outra está, mesmo que você não queira, você está aprendendo. E para o aprendizado a gente tem que se entregar a isso, né? Por isso que essa frase de Platão é interessante. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar, né? Porque temos nossa própria consciência, nossos próprios pensamentos. Fundador da Academia de Atenas, Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, é um dos filósofos gregos mais conhecidos e estudados até os dias atuais, especialmente por sua obra ter sobrevivido praticamente intacta, mais de 2.400 anos, o que não aconteceu com a grande maioria de seus contemporâneos. Muito importante para a história da filosofia, Platão é responsável por termos acesso ao pensamento de diversos filósofos da Grécia Antiga, como Sócrates, seu mestre, Heráclito, Parmênides e Pitágoras. Platão foi ainda o introdutor do método de diálogo em filosofia e com sua obra República fundou a filosofia política ocidental. Então Platão ele teve uma importância fundamental, gigante na filosofia, né? Foi um grande pensador da época. Há 2.400 anos atrás, imagine só, há quanto tempo já haviam pessoas capazes de pensar essas questões sociais, né? É fundamental estudar esses filósofos, então, para a gente entender várias questões que acontecem na atualidade. Vamos entender agora o que são mitos. São histórias. Todos os mitos O que são mitos? São histórias. Todos os mitos têm elementos semelhantes, sempre relatam aventuras ou jornadas em cenários fantásticos, há obstáculos e desafios a superar e um final épico. São atemporais. Os mitos circulam há milhares de anos, passados de geração em geração pelos mais velhos e contadores de história. Isso se deve às lições. São lições. Os mitos ensinavam as coisas da vida de um jeito que todos entendiam seu significado. As sociedades contavam os mitos para refletir sobre a vida e a cultura. São compreensão. Os mitos são formas de compreender o mundo e a vida. Os mitos e a religião tentavam explicar as coisas difíceis de entender, tais como terremotos, o sol, a morte e o ciúme. Então, através dos mitos, se passava alguma reflexão sobre a questão da vida, aqueles fatos que estavam vivendo naquela época. E até hoje esses mitos nos levam a refletir sobre essas questões, questões sociais, principalmente, que acontecem nos dias de hoje. Mito da caverna. Platão descreve que alguns homens, desde a infância, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar, não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, veem apenas o seu fundo. Atrás deles, há uma parede pequena, onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta o corpo dos homens, apenas as coisas que transportam são projetadas em sombras e vistas pelos prisioneiros. Certo dia, um desses homens, que estava acorrentado, consegue escapar e é surpreendido com a nova realidade.
No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agride os seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. Esse homem tem a opção de voltar para a caverna e manter-se como havia se acostumado, ou por outro lado, pode se esforçar por se habituar à nova realidade. Se esse homem quiser permanecer fora, pode ainda voltar para libertar os companheiros, dizendo que havia descoberto no exterior da caverna. Então, se esse homem quiser permanecer fora, pode ainda voltar para libertar os companheiros, dizendo que havia descoberto no interior da caverna. Imagine só, algum de nós nessa situação. Nunca tivemos contato com o mundo exterior. Estamos dentro da caverna, aprisionados, virados de frente para a parede, nas nossas costas tem uma fogueira, e as únicas coisas que conseguimos ver, são as figuras que são projetadas, as pessoas passam a ver de fogueira, e as sombras são projetadas na parede. É aquilo que conhecemos de realidade. E um desses prisioneiros é liberto e vai para fora. Lá ele conhece outra realidade completamente diferente. E ele volta para dentro da caverna, tentando passar essa realidade para as outras pessoas, para os seus amigos prisioneiros que ficaram lá dentro. Mas a única coisa que eles veem do amigo prisioneiro é a sombra também, e a sua voz também desfocalizada. Então isso nos faz refletir sobre várias questões. As questões são essas. Significado das metáforas. Caverna corresponde ao mundo sensível onde vivemos. Exterior da caverna, esfera inteligível. Fogo da caverna, reflexo da luz verdadeira, do bem e das ideias. Prisioneiros, todos os que vivem sob o domínio dos sentidos e das opiniões. Então essa caverna é o mundo que vivemos, é onde estamos aqui fora. O exterior da caverna, fora da caverna, é um mundo inteligível que não conhecemos, totalmente fora da nossa realidade, que estamos só dentro da caverna. Fogo da caverna, reflexo da luz verdadeira, do bem e das ideias. Muitas das vezes somos fechados para novos conhecimentos, novos conhecimentos. Estamos assim só focalizados em uma ideia principal, não abrimos a nossa mente, o nosso pensar para novas ideias, E precisamos fazer isso. Quem são os prisioneiros? Todos os que vivem sob o domínio do sentido e das opiniões, Muitas das vezes há um processo que se estuda também, na sociologia e na geografia, que é a questão das ideologias, Ideologias são, na verdade, ideias falsas que são pregadas para nós, para a gente, para fazer com que a gente aceite, as pressões sociais, as pressões do mundo capitalista, podem ser assim dito, E isso é péssimo, Há também o fator da alienação. Somos alienados quando aceitamos as ideias e não nos opomos a elas, mesmo sabendo que elas para nós estão erradas. Não colocamos o nosso modo de pensar nessas ideias, E isso é totalmente, consequentemente, negativo, Então isso é reflexão sobre a caverna, exterior da caverna, fogo da caverna e prisioneiros. Sombra projetadas pelo fogo, as sensações produzidas pelos sentidos que produzem as opiniões e as conjecturas. As correntes, nossos preconceitos e opiniões distorcidas pelo sentido e pelo discurso de outras pessoas. Muro, a linha divisória entre as coisas sensíveis e suprassensíveis. A confiança em nossos sentidos, nossas paixões e opiniões. Então, aquelas sombras que são projetadas lá no muro da caverna, seria o quê? As sensações produzidas pelos nossos sentidos. Muitas das vezes temos opiniões errôneas, erradas, E como somos pautados por uma linha de pensamento só, aquela que acreditamos ser a correta,
não mudamos nossas opiniões. E isso é um fato totalmente negativo. O que são as correntes que aprisionam lá os prisioneiros? Os nossos preconceitos. Opiniões distorcidas pelos sentidos e pelo discurso de outras pessoas. O que é preconceito? Pré-vem antes. Conceito é uma denominação. Então, o que é ter preconceito? É ter um conceito antes de conhecer realmente o que acontece. Que forma de preconceitos temos na sociedade? Racial, social, financeiro, sexual. Né? Muitas das vezes não conhecemos a realidade e afirmamos aquelas ideias e sentidos que temos. Né? Talvez muitas das vezes influenciados pelo discurso de outras pessoas. Temos que ter nossas próprias opiniões para que possamos ter, principalmente o quê? A responsabilidade de opinar e colocar nossas ideias. Afinal de contas, vivemos num processo democrático onde as nossas ideias precisam ser ouvidas, não aceitas. Né? Onde várias ideias são colocadas, debatidas e chegadas a um senso comum. O que seria esse muro? A linha divisória entre as pessoas sensíveis e suprassensíveis. Essa linha divisória. Tem pessoas que têm um intelecto X e o outro intelecto Y. Né? Muitas das vezes, ou em todas as vezes, as pessoas que têm mais conhecimento têm uma facilidade muito grande, né, de iludir ou de passar, como se diz aqui no sentido da palavra, passar a perna em outras pessoas. Né? Tem o dom da palavra, tem o dom do discurso e tem o conhecimento também, que é essencial. Tá? Então, por isso que a busca do conhecimento ela é fundamental em nossas vidas. Sempre. Né? Qualquer tipo de saber. Né? Só que precisamos ter na consciência que esse saber que estamos adquirindo, ele tem outras vertentes. Muitas das vezes o saber que eu tenho agora, daqui a algum tempo, ele não pode ser mais verdade. Né? Eu tenho que ter a consciência de mudar as minhas opiniões, fazendo um estudo lógico da questão para chegar a outras conclusões e mudar o meu pensamento. Tá? Nós, seres humanos, somos muito plausíveis ao erro, erramos muito, né? Precisamos aprender com esses erros. Errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Tá? Confiança em nossos sentidos, nossas paixões e opiniões. Né? Apesar do momento que buscamos conhecimento, temos a real lógica desse conhecimento, estudamos sobre ele e vamos defendê-lo. Né? Precisamos defender esse conhecimento que temos. Vamos lá. Instrumento que rompe as correntes, que nos liberta da prisão da caverna. O método dialético de conduzir o pensamento. O prisioneiro que escapa é o filósofo que, no texto, apesar de não ser explícito, é uma referência que Platão faz a seu mestre, Sócrates. Então, instrumento que rompe essas correntes? A nossa abertura a novos saberes, né? A forma que conduzimos o nosso pensamento, sempre pautado em ideias, em métodos, tá? Para que tenhamos o conhecimento assim, né? Como se diz, um pensamento crítico, é lógico, né? Sempre que ter uma criticidade em nosso pensamento, pautado em teorias, tá? Em estudos. O prisioneiro que escapa. Então, Platão diz aqui que é o filósofo que sai por aí, né? Em busca de saberes e passar saberes a outras pessoas. No caso, Platão faz uma referência ao seu mestre, que era Sócrates. Platão foi discípulo ou aluno de Sócrates.
Então várias ideias de Platão são embasadas no princípio de Sócrates, só que mudadas segundo a concepção do seu tempo. As coisas situadas do lado de fora da caverna representam a ação simbólica do ser verdadeiro e das ideias. A luz que o filósofo vê para fora da caverna é a ação do bem, que ilumina as instâncias do mundo inteligível, assim como o sol ilumina o mundo sensível. Então, aquele prisioneiro sai, vai lá para fora, tá? E vê as coisas diferentes lá fora. É a representação verdadeira, tá? Das ideias. Eu tenho uma ideia aqui, né? Eu vou pegar o rio Paranaíba e passar ele dentro da cidade de Corumbaíba. É uma ideia? Pode dar certo? Eu crio essa ideia e sozinho eu vou executá-la? Não. Tá? Essa ideia tem que ser discutida para ver se dá certo ou não, né? Ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade absoluta. Tá? A verdade absoluta não foi feita para ninguém. E as ideias que temos precisam ser dialogadas e debatidas. E a luz fora da caverna é a ação do bem que ilumina a instância do mundo inteligível, assim como o sol ilumina o mundo sensível. Vamos na busca de saberes. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento é fundamental, precisa fazer parte de nossas vidas, principalmente agora, nessa sociedade do século XXI, né? Aonde aquele que tem mais conhecimento tem um melhor lugar, um lugar melhor ao sol, né? Infelizmente é assim e vai continuar sendo assim, cada vez vai ficar mais exigida a questão do saber. Okay? O retorno à caverna. O mito da caverna coloca o proceder filosófico como agente libertador da ignorância e da servidão dos sentidos, e nos lança a um mundo novo, onde a verdade e a compreensão é a ordem normal das coisas. Interessante, o mito da caverna coloca o proceder filosófico como agente libertador. Então o conhecimento é um agente libertador, principalmente da ignorância. O que é uma pessoa ignorante? Aquela pessoa que acredita numa ideia, acha que a ideia dela está certa, né? Mesmo sabendo que está errado. E da servidão dos sentidos nos lança a um mundo novo. Então, quando buscamos novos saberes, temos a abertura de um mundo novo, né? Vou citar um exemplo aqui agora, até para vocês mesmos, né? Vocês que são aí adolescentes, não tem tanto esse problema. A questão das mídias. Alguns professores estão tendo uma dificuldade gigante para se adaptar a essa realidade dessas aulas virtuais para poder trabalhar com vocês. É uma descoberta? É. Só que tem um problema, né? Muitos de nós, professores, tivemos a necessidade de mudar à força. Tivemos que adaptar essa realidade à força. E a gente tem que procurar novas ideias para que tudo aquilo que a gente conheça, que a gente venha enfrentar no futuro, não seja colocado à força. Que a gente já saiba, já seja habituado àquilo. Tá? Então, descobrir coisas novas, a gente tem que ter em mente que as coisas novas sempre vão vir, né? O que é essa realidade do mundo virtual hoje, daqui, né? Quem sabe daqui, né? Ao invés de eu estar dando aula com vocês aqui nesse aplicativo, que eu estou aqui com vocês na tela do lado aqui, talvez esteja a minha figura virtual aqui, eu dando aula com vocês normalmente, como se eu estivesse lá na sala de aula. Isso pode acontecer? Pode, tá? E eu tenho que estar aberto a essas mudanças. Nós precisamos estar abertos a essas mudanças. Vamos pensar um pouco.
uma vez que a consciência se expande, lhe é impossível retornar ao que era. Desde que eu tenha saberes e novas ideias, eu nunca vou, eu como ser pensante, nunca vou pensar da forma que eu pensava anteriormente, porque o meu pensamento ele se alongou, tá? Tem uma nova forma de pensar. Quando eu passo a ter uma nova forma de pensar, consequentemente, a não ser que eu seja muito, perdão da palavra, idiota, vou voltar às ideias retrógradas que eu tinha anteriormente. Então a minha tendência é só progredir nessas ideias, nesses pensamentos e nessa consciência. Precisamos hoje, multidões de pessoas sem identidade. Presenciamos hoje, multidões de pessoas sem identidade. Aquelas pessoas que agem pelas outras. Ou seja, a Maria vai com as outras. Aí eu não tenho conhecimento, não busco saberes nenhum. Aí tem uma pessoa que tem um saber maior do que o meu. Eu acho que eu, se eu seguir ela, eu estou sendo correto. Eu acabo, tá? Sendo uma pessoa sem identidade própria. Eu estou seguindo as ideias e opiniões de outras pessoas. E isso não se faz. Rosto sem face. Vivendo basicamente em função da satisfação dos seus instintos fundamentais. Hoje o ser humano, muitas das vezes, tá? Ele está muito ligado à questão material. A busca pelo material, a busca pelo ter, né? Antigamente tinha a sociedade do ser. Se eu fosse responsável, honesto, seria bem quisto na sociedade. Hoje é a sociedade do ter. Eu sou medido na sociedade em que vivo por aquilo que tenho, as minhas posses, os meus bens materiais. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas, né, estão muito ligadas a essa questão do ter, né, buscando sempre um carro do ano, uma casa boa. Não é que eu não possa ter isso, mas eu tenho que ter a consciência, né, de que isso não é tudo. Eu preciso disso para me viver bem, logicamente, para nós vivermos bem, logicamente, mas eu preciso também do conhecimento, de novas formas de saberes, né? E não ser o Maria vai com as outras, ter a minha própria opinião, tá? Agora, a frase bastante interessante que eu achei aqui de Platão, fala sobre a democracia. O que é democracia? Democracia é um regime do povo, um regime do povo, onde nós, né, como cidadão, temos voz e vez dentro da sociedade que estamos. Na democracia, o que importa não é a verdade, mas sim o poder de convencimento. Desta forma, homens astutos de boa oratória enganam facilmente o povo crédulo. O que é esses homens astutos? São aqueles que têm conhecimentos, que têm saberes e aproveitam da falta de saberes dos outros. É o povo crédulo, é o povo que acredita em tudo, né? É o povo alienado, que acha que, né? Porque quando falamos em questão de democracia, nós temos no Brasil a questão política, que ela é muito discutida, muito debatida, e ela é fundamental hoje, não só hoje, desde quando ela foi implantada no início da sociedade, ela é fundamental, porque precisamos de alguém para nos representar, né? Vemos aí vários problemas relacionados à política, mas isso não vamos discutir agora, né? Essa democracia, ela é para ser vivida sim, né? E para que eu viva essa democracia, eu preciso de saberes, preciso ter conhecimento, tá? Para que eu não seja levado a acreditar nas coisas que as pessoas colocam para mim, colocam para a gente, no caso, tá? Aqui entra aquela questão que eu falei para vocês lá atrás. As pessoas que têm mais conhecimento têm mais facilidade para convencer as outras. É essa questão de ser astuto e ter boa oratória. Aqui.
Um pensador deve conhecer profundamente todas as ciências para que tenha condições de analisar com perfeição o mundo inteligível. Então eu preciso saber, preciso ter consciência para me opinar. Né? Porque o nosso mundo hoje ele é totalmente... O que é moda hoje, amanhã não é mais. O que era moda há algum tempo atrás, amanhã já é. Então ele muda assim a passos largos, com grande rapidez. Né? Quem de nós, né, pensaria que no ano de 2020 estaríamos tendo a relação professor-aluno dessa forma? Nunca imaginaríamos isso, né? Nunca. Se é bom ou ruim, não sabemos. Mas eu sei, para mim, do meu ponto de vista, do meu saber é ruim, porque as relações interpessoais elas são fundamentais. Estamos agora, por exemplo, falando sobre um tema bastante interessante. E infelizmente só eu estou colocando as minhas ideias. Vocês não podem colocar as ideias de vocês. Tá? Não é que eu estou passando ideologia para vocês, eu estou achando o meu ponto de vista. Mas se estivéssemos juntos lá na sala de aula nesse momento, estaríamos discutindo, né? Estaríamos ampliando o nosso saber, o nosso conhecimento, aquilo que vocês vivem, aquilo que vocês não vivem. Né? Aqui tem uma figura bastante interessante dessa GIF aqui. Yes e no, sim e não. Né? Porque a gente quer buscar, nós temos o poder de decisão, ou sim ou não. Né? Eu, como professor de vocês, já levantei várias questões muito polêmicas em sala de aula. Vocês colocaram a opinião de vocês, a gente debateu e chegou a um senso comum. Né? O que é certo e o que é errado, o que é feio e o que é bonito. Né? É uma questão de senso próprio. Né? Esse senso próprio também, muitas das vezes, ele deve ser levado para o senso comum, para o social, para discutirmos, para chegar, né, a um denominador comum, ou seja, todos colocaram as suas ideias e concluíram que aquilo ali que é o correto. Lembre-se, precisou, estou no WhatsApp, é só chamar lá no privado, professor Júlio S. Campos. Essa é a nosso novo modo de contactarmos socialmente na época da pandemia. Finalizando, está aqui, porque estava na frente. Essa filosofia é show e vocês também. Então espero que tenham entendido, que tenham gostado e que assistam esse vídeo, essa videoaula. Qualquer coisa que forem contra o que eu coloquei, vai lá no WhatsApp, discute, né? Ok? Um abraço, até a próxima.